Nessa aula, eu quero passar um pouco mais da minha visão de como eu faço as minhas análises pré-mercado. Porque eu vejo muitos alunos batendo muito cabeça com as regiões de FIBO antes mesmo de entender onde o mercado fica barato e onde o mercado fica caro. Como vocês sabem, eu não enrolo, então vamos direto ao ponto. Então, vamos considerar que o dia de hoje, toda essa movimentação aqui não aconteceu. O que eu faço para pensar em comprar e pensar em vender? Aqui nós temos um dia completamente lateralizado no final da tarde e aqui eu tenho que traçar uma região de Fibonacci. Mas antes disso, eu preciso saber onde é que estão os pontos de liquidez, porque não é unir retração Fibonacci com liquidez. Então aqui o mercado estava lateralizado. Já ensinei para vocês. Nas extremidades, nós temos as regiões de liquidez. Então aqui nós começamos marcando. Eu separo em dois layouts, mas eu vou fazer tudo junto aqui para vocês. Então, liquidez na máxima, liquidez na mínima. Isso é o básico, não é segredo, isso aqui vocês já sabem. Aqui nós temos uma região disputada. Então, o mercado fechou aqui antes de ontem, ele abriu aqui, pegou essa liquidez e caiu. Depois ele volta novamente nessa região de preço, além de já ter um topo aqui. Então, nós marcamos essa região como uma região de liquidez também. Aqui nesse topo, aqui nós temos essa movimentação, topo, região de liquidez. Marcamos também aqui essa região como uma região de liquidez. Então, tá aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vamos supor que nada disso aqui aconteceu. O mercado não precisa ficar caro ou barato. Então, caso eu queira vender, eu não consigo vender aqui nesse meio, porque ainda ele não esticou, ainda não ficou caro e ainda não ficou barato. O que eu faço? Eu vou medindo com o mouse mesmo. Aqui, ele andou só 400 pontos. Pode ser que não tenha uma boa oportunidade aqui por enquanto. Vou colocar no 1 minuto. Eu posso até vender nessa primeira região, se der um gatilho. Então, aqui eu sei que tem 2 pontos de liquidez. Aqui ele pode ficar caro para eu poder vender. Então, o que eu faço? O fundo como base é esse aqui, desse aqui. Esse aqui já rompeu, esse aqui já rompeu. Então, a gente pega esse fundo. E o que eu faço? Coloquei no fundo e vou subir. Eu quero que vocês tirem o foco desse topo na hora de arrastar e coloquem o foco nesse retângulo entre o 61 ao 50%. Por quê? Porque você vai colocar no fundo e vai subir. Quando você vê que chegou, ó, o 61 chegou no primeiro ponto, você vai ver se tem algum topo aqui. Aqui tem esse topo mais isolado que fez o mercado cair. Então, nós podemos sim marcar essa retração Fibonacci. Então, se está subindo, está subindo, está subindo. Ó, chegou aqui nesse topo, por exemplo. Essa primeira região de liquidez, o mercado ainda não está caro para a gente poder vender. A gente pode até excluir e nem marcar ela. Então, essa Fibo não tem por que você marcar. Se não tem região de liquidez. Se aqui o mercado você vê que nem dá tempo dele ficar caro, a gente exclui. Ok, primeira região descartada. Vamos continuar subindo, subindo, subindo. Chegou aqui no 61,8%. Você vai lá e marca aqui. Vamos supor que o mercado tenha rompido esse preço. O que você vai fazer? Marcar a próxima região de liquidez importante, que nós temos aqui nesse topo. Liquidez não é em topos e fundos e números redondos. Aqui tem os 138 mil também. Próxima FIBO, se romper aqui, a gente vai subir, subir, subir. 61,8%. Ver se tem algum topo. Tem esse aqui. Pronto. 61,8% com liquidez. Se ele tivesse chegado aqui, a gente conseguiria vender com mais certeza que o mercado vai segurar naquela região. Aqui ele rompeu um pouco o 61,8%, que a gente já sabe que esse movimento é natural quando ele vai pegar um ponto de liquidez um pouco acima. Então ele vem aqui, captura essa liquidez um pouco acima e faz essa movimentação de baixa. Então aqui eu fiz a minha venda e eu saí na próxima região de liquidez, que foi, então tá, eu vendi aqui. O que a gente faz? A gente pode fazer esse desenho aqui no mercado para identificar os pontos de liquidez. Então, tá aqui no topo rompido, tá aqui no fundo desse pivô e nesse fundo aqui. Então, fez a sua venda, o que a gente faz agora? Depois de marcar a liquidez, Fibonacci, marcou do topo, vai descendo. Chegou no 61,8% nessa região de liquidez, pega aqui no fundo mais próximo e a gente também poderia pegar do movimento completo. Você tem que testar. Se aqui também nós temos uma FIBO, você pode usar essa FIBO também. Então, a gente tem duas regiões de Fibonacci, tanto essa quanto essa aqui. Então, aqui vira uma zona forte, porque além de ter Fibonacci, tem a região de liquidez. Por isso que eu decidi sair aqui. Não importa se o mercado continuou, eu entrei no lugar certo, eu saí no lugar certo
dentro do meu método. Sim, eu poderia ter segurado porque ele caiu forte e tudo mais, mas eu também estava operando outros ativos e a minha meta no índice é 300 pontos e aqui chegou a pagar 400. Então, aqui está ótimo. A análise pré-mercado foi essa que eu fiz e respeitou. Aqui no dólar, eu fiz a minha análise pré-mercado, coloquei aqui e nós temos essas regiões, mas eu vou primeiro explicar o racional dessas regiões. Então aqui o mercado tem uma alta significativa no dia de ontem, subiu 1%. Para ficar mais claro, essa visão eu coloco nos 5 minutos. Aqui o mercado está lateralizado, onde está os pontos de liquidez nas extremidades. Primeira coisa que você vai fazer é marcar os pontos de liquidez. Liquidez no topo, liquidez no fundo, esse fundo aqui, esse fundo mais abaixo também, liquidez na máxima. Pronto, aqui nós já temos os melhores pontos mapeados antes mesmo do mercado acontecer. O que você vai fazer? Essa FIBO dá para marcar, porque até então esse era o último fundo. Dá para marcar com esse topo? Se eu marcar aqui do topo do fundo até esse topo, o 61 aqui já rompeu essa FIBO. Então, já não dá para usar esse fundo aqui. Porque eu não posso, ao invés de usar esse topo, eu ir para esse topo. Por quê? Porque eu estou excluindo essa movimentação. O fundo está aqui nesse fundo, e eu estou excluindo essa movimentação. Então, eu não posso usar esse fundo. Eu preciso usar um fundo que ainda não foi rompido. No caso, esse aqui. Porque se eu usar isso aqui, esse aqui, por exemplo, e eu quero pegar nesse fundo, nesse topo, estou excluindo também o fundo. Então, a gente não pode excluir nada que estiver dentro, entre um topo e um fundo. Se o mercado faz isso aqui, eu não posso, por exemplo, pegar desse fundo e medir nesse topo, porque eu vou estar excluindo essa movimentação. Então, você vai ter que pegar o fundo que ainda não foi rompido, sem excluir nenhum movimento. Aqui, esse fundo não foi rompido, mas ele está excluindo uma movimentação que está dentro dessa FIBO. Então aqui, o que acontece? Vou excluir as informações não necessárias para ficar mais claro. Eu, obrigatoriamente, vou ter que pegar desse fundo, eu coloco uma resistência ou um suporte para ficar mais fácil na hora de colocar a FIBO, que eu já tenho o ponto de referência aqui em amarelo. Então, coloquei lá no topo. Lembrando que essa parte aqui ainda não aconteceu, eu estou fazendo análise pré-mercado. Aqui nós temos o 61,8%, que foi onde o mercado finalizou, e nós temos também essa região de liquidez que o mercado deixou no topo desse dia. Se o mercado abre exatamente aqui, nós não temos um movimento esticado, mas como ele abriu aqui embaixo e subiu esticado na região de liquidez com o 61,8%, fica mais fácil essa venda. E por isso que eu não coloco uma região de venda aqui, eu vou achar o 61,8% e colocar a região de venda aqui junto com a região de liquidez. E aí já fica mais fácil saber onde vender e onde comprar. Então, dê uma olhada aqui na análise pré-mercado de hoje. Eu mandei às 8h28, ou seja, nada disso que aconteceu às 9 horas eu tinha de informação. Importei os estudos, aqui eu tenho a região de venda e o mercado foi e segurou lá. E olha essa região que o mercado segurou aqui, que deu uma compra que não desenvolveu muito, mas ele segurou. Aqui eu tenho toda essa movimentação de alta. E por que eu marquei exatamente aqui? Bom, aqui nós temos essa FIBO do dia de ontem, no caso, que seria também útil para a gente. Nós temos o 61,8% com uma região de liquidez aqui desse fundo. Ele chegaria esticado, uma região boa para a gente também poder operar. Próxima região que eu posso pegar, próximo fundo. Esse aqui daria na mesma. Esse aqui também, só que ou eu pego fundos isolados, ou o primeiro ou o último. Os do meio não são muito bons, mas ainda assim, unindo com regiões de liquidez, ficam interessantes. Pegar a movimentação completa da lateralização é muito bom. Então eu peguei a movimentação completa, você pode ver que está pegando todos os candles, não está excluindo nada. Topo não rompido, fundo não rompido. Eu não estou pegando um topo que já foi rompido, excluindo uma movimentação. Estou pegando o movimento completo, marquei a retração Fibonacci aqui, pegou a liquidez e ele foi até a abertura do mercado, fazendo esse pullback, ponto de liquidez importante. Aí algumas pessoas vão falar, mas aqui o mercado estava próximo da média de 20 dos 5 minutos, o mercado não estava esticado. Mas você tem que considerar o contexto. Aqui a média de 20 está aqui, porque o mercado ficou dando vários candles, você pode ver aqui, vários candles na mesma região,
e lateralizado. Com isso faz a média puxar. Só que se o mercado abre com gap de baixa e estica nessa média, a gente tem que usar a amplitude como referência de caro ou barato e não a média em si. Diferente do índice, que a média estava aqui, ele abriu no mesmo lugar e ficou parado. Então, quando a média está próximo do preço, você pode considerar caso o mercado abra com um gap e estique na região de liquidez. Vamos dar uma olhada agora no mercado americano, em Nasdaq. Eu mandei os estudos às 8h30, então eu vou pegar aqui é às 9 horas, então essas informações aqui nós não tínhamos. O que nós temos de informação aqui? Vamos lá, coloquei nos 5 minutos, essa FIBO aqui, o mercado rompeu o topo, eu renovo o topo, esse é a máxima que eu tenho. Esse fundo aqui, nós temos sim uma região Fibonacci, né? Fundo, topo, 50%. Aqui eu posso marcar a minha primeira região de compra. Eu posso pensar em uma segunda região, caso o mercado não caia muito. Então, desse fundo, se eu quero uma região mais próxima, eu tenho que subir, certo? Então, eu vou pegar a mesma referência de topo e subir um pouco o fundo. Nós temos essa segunda região Fibonacci. Ctrl C, Ctrl V, venho aqui e temos a segunda região Fibonacci. Mas lembra que a liquidez ela é a mais importante? Então aqui nós identificamos primeiro os topos e fundos. Aqui nós temos uma região lateralizada. Esse fundo tem muita liquidez. Pegamos aqui região de liquidez. Ok, encontramos a região de liquidez. E aqui também, quando o mercado dá essa parada, a gente vê o preço acumulando aqui. Aqui também pode ser considerado uma região de liquidez, aqui nesse fundo. Então aqui nós temos as melhores regiões para a gente negociar. E antes que eu me esqueça, também tem essa liquidez aqui desse fundo. Observa comigo. Vou colocar num minuto. O mercado vem até aqui, lateraliza, rompe e para aqui. Nesse meio, a gente consegue ver uma disputa de preço. Isso aqui no futuro pode acarretar regiões de trava. Então a gente tem a liquidez aqui, aqui e aqui. E olha o que o mercado faz. Ele trava na região de liquidez duas vezes, vai lá no 61,8% com essa região de liquidez e depois ele também pega a região de liquidez desse fundo. Então, excluindo tudo que eu fiz aqui, eu venho no que eu mandei para vocês antes da abertura e pego os estudos de Nasdaq. Olha só, então eu peguei a FIBO dessa movimentação de alta junto com a liquidez desse fundo e marquei a região de compra a partir desse ponto de liquidez. Poderia também ter marcado a partir desse 50%, porque aqui também nós tínhamos um fundo interessante, mas o mais importante realmente era esse mais isolado aqui, desse fundo. Então o mercado segurou aqui, no 61 pegou liquidez e faz essa movimentação de alta. Olha só como eu marquei esse ponto de liquidez. Aqui o mercado realmente ele rompeu esse topo, então a gente tem que renovar a região e o 61 acaba subindo. Ele saiu daqui, desse amarelo, para cá. Só que ainda assim está muito próximo. A gente ainda consegue considerar o 61 uma região de 61,8% porque ele pegou a liquidez aqui, importante. Eu não vou falar do pós-mercado, das próximas movimentações, porque eu estou focado mais na análise pré-mercado, que é achar o ponto de liquidez e marcar as FIBOs. Vamos supor que você apareceu aqui no mercado às 10h30 e você quer marcar uma FIBO. O que você faz? Região de liquidez, FIBO no topo, vai descendo. Quando você vê que o 61 encaixou com a região de liquidez, você procura aqui para o lado se tem algum topo e fundo. Aqui nós temos, não tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, e as duas FIBOs são muito boas. Essa aqui é a mais nítida para a gente, você consegue ver em diversos tempos gráficos, e quanto mais tempos gráficos você consegue enxergar, mais traders estão olhando para essa região e mais forte fica a FIBO. Então, ele vem no 61 e você opera apenas nessas regiões. Uma coisa importante também, que não adianta eu fazer uma super análise para o mercado, que o mercado vai respeitar todas as FIBOs, se enquanto o mercado não chegar aqui, você fica fazendo trades nesse meio. O que acontece? Do momento que você marcou a Fibonacci, por exemplo, o mercado estava aqui. O que acontece? Daqui até o momento que o mercado vem chegando na região, você não precisa saber o que o mercado vai fazer. Você não precisa especular, você não precisa nem olhar para o mercado. Você tem que começar a usar sua cabeça quando o mercado estiver próximo da região. Então o mercado está chegando aqui, antes do mercado chegar, na verdade, você coloca um ponto de resistência, clicou aqui, o mercado vai disparar um alarme quando tocar nessa região. Enquanto não chegar, você não olha para o mercado, não precisa pensar. Usa sua cabeça só quando o mercado chegar nessa região. O mercado chegou aqui, respeitou a região.
Subiu, não vai mais usar essa região, coloca um alarme no fundo. Quando romper esse fundo na região de liquidez, você pensa em operar. Enquanto isso aqui é completamente irrelevante. Você não tem que ler o porquê o mercado fez isso, para quê, não tem que projetar, não tem que fazer nada. Enquanto isso, a gente espera e a gente opera. Aqui nós temos o ouro. A minha análise pré-mercado começou mais ou menos aqui, às 8h30. Então, eu não tinha nenhuma informação dessa. O que eu faço? Topo fundo, sem segredo, são os mais isolados. Nós temos os topos importantes. Esse fundo, esse topo, esse fundo e esse topo. Então, nós temos isso aqui de referência. Adianta eu pegar esse fundo com esse topo, sendo que já rompeu aqui o 61,8%? Não. Então, não tem mais vendas aqui. Para eu pegar uma venda, ou eu teria que caçar um topo aqui, mas eu já estaria excluindo essa movimentação. Ou aqui não tem como pegar, né? Porque eu também estaria excluindo. Eu teria que pegar o mais isolado. Ó, aqui não tem mais fundo. Se eu ir para esse topo, eu estou isolando esse aqui. Então aí eu vou para um novo fundo. Esse fundo com esse topo. Agora sim, eu não estou isolando nenhum movimento que foi traçado daqui até aqui. Eu tenho 61,8% lá em cima. Se o mercado chegar, legal. Se não chegar, eu não opero, eu não faço nenhuma venda até chegar lá. Agora para compra, topo, fundo. Posso pegar aqui? Posso. Por quê? Vamos começar pelo mais fácil. Liquidez. Onde está a liquidez? Nessa lateralização. No fundo, pegou aqui, marcou o ponto de liquidez, acho o topo e vou descendo. Ó, encostou o 61, vejo se tem algum fundo. Aqui não tem, ó. Posso até pegar esse aqui, mas não fica tão bonito, não é um movimento tão nítido assim. Eu desço um pouco. Vamos tentar unir um pouco melhor. Ó, nós temos essa movimentação de alta que o mercado chega nos 50% com liquidez. Isso aqui já fica interessante, posso marcar essa região como uma região compradora. O mercado não respeitou, passou direto, não deu nenhum gatilho, tudo bem, não tem problema, a gente exclui essa FIBO. Vamos pegar desse movimento mais completo, desse fundo mais isolado, porque você consegue ver que aqui tem fundo, fundo, fundo. Então, quanto mais isolado o fundo tiver, melhor. Vamos pegar aqui desse fundo. Marcamos aqui, 50,61. Qual seria o ponto de liquidez que eu estaria procurando? Vamos reverter o modo que a gente marca. Primeiro, acha o ponto de liquidez. Aqui nós temos a troca de polaridade, né? Topo, o mercado pode voltar e disputar essa região. E aí sim a gente marca o topo e vai descendo até linkar com essa região de liquidez. Então aqui é a nossa região de compra, primeira região de compra. Ou segunda, né? Caso você tenha marcado essa primeira, é que essa aqui realmente é a mais isolado. Esse fundo aqui também funciona, ó, quase na mesma região, então não vai ter muita diferença. Após romper esse 61,8%, não faz sentido eu marcar desse topo aqui com esses fundos. Por quê? Porque eu estou isolando, excluindo esses topos. Então a gente tem que pegar agora desse topo até novos fundos. Onde está a região de liquidez? Não está no fundo, então a gente marca aqui no fundo toda essa região de liquidez e agora pega o topo e encaixa, olha para cá, não olha para cá. 61,8%, 50%. Nós temos que ter aqui uma região de fundo importante. Nós temos. Pegou com esse fundo, marcou a FIBO. Não marca daqui de cima, porque você não quer comprar antes da liquidez. Você quer comprar depois da liquidez. Então marcou, região de compra, marcou aqui. Nós temos duas regiões de compra. Lembrando que nada disso aqui eu vi. Então, o mercado chegou no 61,8%, deixou um gatilho aqui e foi até o 61,8%. Olha aqui, região de liquidez também. Fundos importantes, o mercado segurou nessa liquidez e rompeu o fundo. Rompeu o fundo, o que você faz? Não, ou você renova o fundo, porque agora no fundo tem liquidez. Você pode até pensar em operar novamente. Se o mercado lateralizar muito, você simplesmente exclui essa região. E depois ele foi até a liquidez desses fundos. Aqui ele quase deu o nosso gatilho de alta, quase rompeu e ativou, e ele chegou a ativar mais aqui para baixo, ó. Movimentação de alta, retraiu e rompeu. Pivô, stop abaixo. Então aqui ele segurou, ó, nos 61,8% e depois ele foi até os 50% dessa movimentação de baixa. Tudo isso aqui eu fiz na minha análise pré-mercado. Então aqui eu mandei estudos do ouro, tá aqui as regiões, segurou na primeira e segurou na segunda. Então é isso que eu faço. Primeiro procura a liquidez e depois nas regiões de Fibonacci. No Bitcoin foi mais lindo ainda. Vou mostrar primeiro para vocês a análise pré-mercado do Bitcoin e depois explicar o porquê. Então aqui foi mais ou menos a partir daqui o meu estudo.
Então, nada disso aqui eu tinha de informação. Eu marquei o fundo, nitidamente está lateralizado, liquidez abaixo, liquidez acima também e liquidez aqui nesse topo. Eu não marquei essa região de liquidez, mas marquei entre aspas, né? Por quê? Porque aqui eu achei essa região de liquidez aqui. Só que ao invés de deixar em roxo, eu marquei o fundo e fui subindo até encaixar com essa região e eu fui lá e coloquei no topo. E ao invés de deixar roxo, eu coloquei como uma região, na verdade é para colocar em vermelho, mas eu só mudei as cores. Região de venda, eu não peguei aquela fibra mais isolada, que daria na mesma. Se eu pegar nesse topo mais isolado, eu chegaria na mesma região. O foco foi aqui, essa região de liquidez. Por que é uma região de liquidez? Vou fazer o desenho e depois eu explico. Então aqui nós temos essa movimentação. Onde está a liquidez aqui? Topos e fundos. Aqui nós temos a liquidez, nós temos aqui, só que já rompeu e capturou, nesse fundo e nesse topo. Então nessa troca de polaridade vira uma região de liquidez e disputa. Que foi o que aconteceu aqui? Fundo, rompeu, topo, essa região foi disputada. Então eu marquei essa região como uma região de liquidez e aqui a gente vai subindo e acha a melhor fibo que se encaixa aqui. A fibo é um auxílio para a gente poder operar. Então foi assim que eu cravei exatamente a máxima de hoje no Bitcoin, assim como essa primeira movimentação do dia de hoje. Eu sabia que tínhamos topo aqui, topo aqui, topo aqui e topo aqui. Ou seja, aqui em cima nós temos uma região de liquidez. O que eu vou fazer? Marcar do fundo até um topo. Sei que aqui eu posso considerar esse 61,8% que ele pode subir só para capturar liquidez. Ou eu posso também pegar desse topo aqui, que ainda assim, deixa eu escolher para ficar mais fácil, pegando dessa movimentação de alta, aqui nós temos liquidez com Fibonacci. Veio até os 50%, pegou a liquidez e fez o nosso pivô de baixo. E fez o nosso pivô topo, fundo, retraiu, rompeu. Aqui nós temos o nosso gatilho. E onde eu penso em sair? Marco do topo ao fundo. Antes, marco a liquidez. Onde está a liquidez? Aqui nesse fundo. Nitidamente a liquidez está aqui no fundo. E a liquidez também está nesse fundo aqui. Só que eu decidi sair no primeiro. Marco do topo ao fundo, liquidez com 50%. Eu entrei até antes porque eu vi essa força vendedora aparecer. E assim eu cravei as melhores regiões para o dia de hoje. Retração Fibonacci com liquidez aqui. Aqui, peguei a liquidez do fundo. Essa liquidez não é só desse tamanho também. Ela pode andar em zigue-zague para capturar. Isso acontece. E aqui também daria para a gente subir comprado. E aí, qual fibo a gente escolheria? Achou a liquidez. Olha só, topos e fundos. Não está bem nítido essa região de liquidez? Topos e fundos aqui. Nós também temos esse primeiro, onde o mercado segurou algumas vezes. Aí você marca do fundo e sobe até o topo, confluindo com essa região de liquidez. Essa aqui foi bem fácil porque ele não deixou nenhum topo antes, então o topo mais isolado é fácil de achar. Então é assim que eu faço a minha análise para mercado. Não queira só ficar copiando todos os dias no grupo do Profit as regiões, tentem treinar e aprender a fazer isso sozinhos e depois você confere com os meus estudos para poder evoluir e não ficar pegando as regiões sem estudar nada e sem aprender nada. Não adianta você ficar pegando fibo no meio do caminho, marcando aqui, sendo que você sabe que não dá nem tempo do mercado ficar barato e caro. Espera ele se desenvolver. Por exemplo, no índice, uma das primeiras coisas que eu faço é, sei que aqui foi o fechamento do mercado. Eu pego o mouse e puxo 300 pontos. Dá tempo do mercado ficar caro? Não dá. Então eu nem marco nada aqui se tiver. Aí eu puxo para cá. 700 pontos. Dá para o mercado ficar caro para eu poder vender? Então eu vou lá e marco uma fibo. Vamos pegar esse dia como exemplo. O mercado fechou aqui, eu puxo para cá. 200 pontos. O mercado vai ficar barato para eu poder comprar aqui? Não. Então, para que eu vou marcar uma fibo na análise para mercado aqui? Não tem porquê. Então, eu apenas puxo. Vejo, aqui o mercado já está mais esticado, já tem um gap interessante. Aqui o mercado pode ficar barato para eu poder comprar. Então, eu puxo do topo ao fundo. Aí eu penso, bom, aqui nessa região de Fibonacci, o mercado pode ficar caro ou barato para eu poder operar? Se puder, você marca. Não vai fazer também puxar aqui 2.000 pontos, 3.000 pontos e querer ficar marcando o fibo e poluir o seu gráfico. Não tem porquê esse excesso de informação. Então, é uma aula um pouco mais longa, mas muito importante para vocês entenderem. O nosso racional é achar quando o mercado se distorce da realidade, do preço que é justo, e a gente pega ele quando ele dá essa distorcida. A gente percebe, agora ele está caro, vou vender. De repente, ele fica barato,
agora eu penso em comprar e você sobe comprado. No meio, o que acontece? Aqui nesse meio, onde ele não está nem caro nem barato, a gente simplesmente exclui, para de olhar, para de pensar. Não tem por que ficar olhando dólar, juros, não tem por que ficar olhando macroeconomia nem nada. O que acontece nesse meio é irrelevante e apenas vai atrapalhar a sua leitura. Espera ficar caro, espera ficar barato e opera nessas regiões. O mercado hoje fez essa movimentação e essa aqui era a minha região de venda. O que aconteceu da abertura até aqui, tudo isso aqui é irrelevante e não tem valor nenhum para mim. O problema de muitos traders é querer ficar projetando, querer justificar cada movimentação. Ah, o mercado está lateralizado porque tem tal coisa acontecendo. O mercado fez essa movimentação de baixo porque aconteceu tal coisa. Não precisa ficar gastando energia à toa. Chegou na região, no contexto que a gente quer, entrou, saiu e tchau. Então espero que vocês tenham entendido a mentalidade que eu tenho e o racional que eu tenho para fazer e marcar essas regiões na análise para mercado. Então é isso, valeu e até mais.